Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Nós estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. O programa de hoje tem como convidados os advogados Jaime Queiroz Rezende e Rita de Cássia Carvalho. Eles vieram aqui ao programa falar da sua história, que é uma carreira consolidada e referência no Vale do Aço, e também sobre temas polêmicos ligados à legislação brasileira que estão em discussão neste momento. Doutor Jaime, muito obrigado pela presença aqui na TV Cultura. É um prazer muito grande de estar aqui na sua presença e falando para esse público maravilhoso aqui do Vale do Aço, que eu sei que vocês penetram em todas as camadas. Então é prazeroso para a gente, como advogado, e eu e a doutora Cássia participamos então desse bate-papo, dessa conversa com você aqui. Doutora Cássia, obrigado também pela presença aqui na TV Cultura. Quem agradece sou eu. Obrigada. Uma carreira de quanto tempo já, doutora Cássia? 15 anos no direito, né? Antes disso, eu já era educadora, né? Já era professora e depois me formei no ano 2000 e vim trabalhar. Tive a felicidade de vir fazer parte do escritório Jaime Rezende, onde estou até hoje. Então já são 15 anos juntos com o escritório do Dr. Jaime Rezende. Um escritório, doutor Jaime, renomado, que tem quantos anos aí no mercado do Vale do Aço? Olha, nós já passamos de 30 anos, né, Cássia? Isso. Então, nós chegamos aqui no Vale do Aço, numa época ainda que era doutor Emílio Galo, Orlando Milanês, José Roque Pires, onde não existia nem a comarca de Patinga, era só Fabriciano, não tínhamos comarca de Timóteo nem Fabriciano. E é com muita alegria e prazer que hoje a gente se projetou aí em termos de Vale do Aço, e temos escritórios em Coronel Fabriciano e escritório em Patinga. E com abrangência também na comarca de Timóteo. E nós só não atuamos hoje em direito previdenciário, que a gente faz parceria, e no direito tributário, que temos parceria. Mas, no conjunto, nós atuamos em todas as áreas, e estamos com equipe em área de direito civil, comercial, empresarial. Então, O senhor é uma referência, né, inclusive, para as novas gerações que chegam para trabalhar nesse ramo do direito, na atuação no direito. Eu sei que não existe uma receita de bolo para essa história toda que o senhor construiu ao longo do tempo, mas quais são os ingredientes que levaram à credibilidade, a ser referência? Eu acho que o princípio de tudo é você ter vocação. Eu vejo assim, eu olho assim para o passado da minha própria história e vejo que eu nasci advogado. Porque eu tentei no início da minha carreira, no início ainda como estudante, estudando Direito, e fazia, antigamente chamava-se Neolatinas, na Faculdade de Filosofia, que hoje é Letras. E eu comecei a fazer os dois cursos. Eu imaginei que eu seria um diplomata. E no decorrer do tempo, eu vi que o meu negócio era falar em nome de alguém. E falar em nome de alguém, quando você defende a vida, quando você defende a liberdade da pessoa, quando você defende os direitos essenciais de propriedade, essa coisa toda. Então, aquilo ali era uma realização, e aquilo eu amanhecia, eu dormia com aquilo na cabeça. E com o exemplo que eu tive de grandes advogados com os quais eu atuei, professores na Faculdade de Direito em Belo Horizonte, onde me formei, eu vi que eu queria ser advogado. E se me perguntaram, por que você não fez concurso? Na época aí me perguntaram, por que você não fez concurso? Teve um período que até fui indicado, a doutora Cássia sabe disso, para ver se eu representava a classe dos advogados no Tribunal de Justiça. E eu falei, não me interessa, eu não quero advogar, eu continuo advogando, isso aí que me realiza, isso aqui é o essencial na minha vida. Doutora Cássia, é preciso ter paixão na profissão. É preciso ter paixão, mas a minha história tem um diferencial da história do Dr. Jaime, porque eu nasci em Caratinga e dentro de uma família de educadores. Então, a minha tendência primeira foi para a educação, porque até hoje eu nunca perdi esse condão. Eu acredito que, primeiramente, tudo no país, numa família, num estado, a gente só pode conseguir uma evolução, a gente só pode conseguir um primor através da educação. Então, a minha formação básica, eu sou professora, sou educadora física, dei aula na rede pública municipal, rede pública estadual e rede particular, Colégio São Francisco, onde eu fiquei 11 anos. Mas eu tinha dentro de mim essa vontade de um dia ser advogada.
Então, quando eu vim para Ipatinga, que eu comecei a trabalhar, eu fui professora, e aí eu me casei, e meu marido é um grande parceiro, um grande incentivador, ele me incentivou a fazer o curso de Direito, porque ele sabia, ele via em mim esse potencial. Porque eu penso assim, o direito não é meu, o direito de quem eu estou representando é dele. Eu não posso transigir, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Eu nasci advogada também, como o Dr. Jaime, eu sempre defendi, desde no colégio, eu já tinha envolvimentos políticos, sabe, chamava Casa do Estudante, enfim, essa é uma história que começou na educação, passou pela leitura, que é uma tendência minha, que eu não posso ficar nem um dia sem ler, eu sou viciada em leitura, e vim a fazer o curso de Direito e ter a felicidade de trabalhar com o Dr. Jaime, né, no escritório. Como diria a professora que eu tive também de língua portuguesa, dizia o seguinte, que a leitura abre as portas do mundo. Eu gostei muito tempo para entender o que ela queria me dizer, mas eu sempre gostei também muito de leitura, e tanto que foi ela que me alertou, você tem uma capacidade de ler, interpretar e escrever as coisas que você lê, entendeu? Isso você pode ser um escritor. Não virei escritor, mas escrevo todos os dias, aí 5, 10 notícias. Não sei se tão bem assim quanto ela gostaria que fosse, mas o fato é que faz parte da atividade escrever no mínimo 5 textos por dia. E isso é uma realização pessoal sua. Muito. Quer dizer, você descobriu isso nesse período, então isso é bonito, isso é uma realização. E eu tenho um dado que fala, até eu acho dramático, esse dado que fala que apenas 14% das pessoas que leem são capazes de interpretar, inferir e abstrair do texto. Apenas 14%. Então, isso é preocupante. Porque, como a sua professora falava, eu penso, rezo nessa cartilha dessa professora. Eu acho que a leitura é um fator de transformação, né? Ela me coloca em outra situação, vivendo outra vida, de onde eu posso fazer um paralelo. Não é assim? Então, a leitura é o básico, a educação é o ponto básico de tudo para mim. Então, Jaime, ao longo da história aí, é possível ter uma ideia de em quantos júris o senhor já atuou? Olha, eu comecei a fazer júri quando eu era ainda estagiando em Belo Horizonte. Então, eu tenho assim, um laço assim, muito grande, porque eu cheguei em Belo Horizonte a enfrentar os grandes promotores da época, Severiano Flores e outros nomes assim, da época assim, que marcaram muito, e até os mais recentes também, que é o Francisco, que a gente chama o Francisco Santiago? O Francisco Santiago. Meu amigo Chico Preto. Chico Preto. Chico Preto. Que na intimidade nós chamamos de Chico Preto. Só com o Chico Preto nós já tivemos, ele inclusive está escrevendo um livro que ele se aproxima dos 1000 júris. Olha só. E ele falou, olha, você está no meu livro. Eu tenho um caso essencial aqui que aconteceu em Fabriciano, que ficou muito marcado e que eu narrei lá. E dos 15 julgamentos que eu participei com ele em Caratinga, Nova Era, Coronel Fabriciano e Ipatinga, eu ainda estou assim, um pouquinho na frente dele, porque ele teve 4 vitórias, que eu chamaria assim, que eu vou dizer vitórias, mas ali está em risco ali a liberdade, umas teses, assim, um defendendo a sociedade, dizendo ser defensor da sociedade, que é o Ministério Público, e nós defendendo o indivíduo como ser humano, como direito de defesa e tudo. Então, tem 10 a favor, mas esse ficou marcado. Foi um júri que aconteceu em Coronel Fabriciano, em que se morreu, foi muito comentado na época, uma modelo, lá no Belo Viana. No caso da família Bramucci. Bramucci, então você se lembra bem. Lembro, já trabalhava na imprensa. Já trabalhava na imprensa. Então aquilo ali, eu cheguei no júri, foi um negócio assim que me marcou bem, que os jurados eram pessoas que faziam caminhadas comigo, eram meus amigos, eu participava, um era farmacêutico, o outro que era dentista e tudo, e eu tive pela primeira vez na minha vida um 7-0. E aquilo ali, eu falei, gente, eu acredito na liberdade, eu acredito na inocência do Bramucci, do famoso caso Bramucci. Então eu requeri, porque o exame na época tinha tecido epitelial e que foi inconclusivo pela perícia da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então eu fui fundo nisso. Nós fizemos um recurso e ficamos segurando o processo até que saísse o resultado em Belo Horizonte, do Sérgio Pena, que é um dos melhores do mundo nisso. Ele demorou 3 ou 4 meses, e qual não foi a nossa surpresa quando veio o resultado positivo
e a família pagou então. Então eu vi a beleza do tribunal do júri, que um dos jurados falou comigo: doutor, só você que acha que ele não é culpado. E ele me convenceu pela a postura, pelo envolvimento dele e tudo, que ele não tinha nada a ver. Então foi uma coisa assim que está no livro do Francisco Santiago, nosso querido Francisco Pedro. Uhum. É legal essa história as pessoas chamarem ele de Chico Preto, porque existe uma patrulha do ecologicamente, do politicamente correto hoje, não sei o quê. Não se pode, na verdade, o IBGE diz que a raça brasileira, os humanos brasileiros são brancos, pretos, pardos ou indígenas. Né? No entanto, você não pode chamar o sujeito de preto. Não. É negro ou cor escura, ou afrodescendente. Ou afrodescendente. Nós todos somos afrodescendentes. E ninguém chega a uma conclusão de o que é certo e o que é errado nessa história. Né? O IBGE disse que é preto, o senso comum disse que é negro, e, no entanto, o Chico é muito simples. Ele fala, não, Chico Preto, resolve o problema. Mas, da atualidade, o senhor acha que o Chico Santiago Francisco Santiago, promotor, é um dos grandes nomes do Ministério Público? É um dos grandes nomes do Ministério Público. Já poderia ser procurador, inclusive. Já poderia ser procurador. Preferiu ficar no júri. É, exato. Então é aquela história, né? Você gostaria de ser desembargador? Não gostaria não. Eu gostaria de continuar advogado. E o Chico Preto, nosso amigo, é a mesma Foram mais coisa. 300 juros, né, doutor? Eu já estou me aproximando dos 400. Ele está com 1.000. 400. Na minha história, na minha vida profissional. Doutora Cássia, já desculpa, pode continuar. Pois não, porque eu tive um período que eu fazia 2, 3, 4, 5, 6, era naquele caso, assim, no início da minha carreira em Coronel Fabriciano, em que ninguém queria defender, era o juiz me nomeava, e tem casos assim, que a gente falaria o dia inteiro, noite inteira, coisa assim muito bonita, do direito, e que um dia a gente pode falar sobre isso. Doutora Cássia, eu queria que o senhor comentasse sobre essa história aí, que às vezes ele não queria, mas o juiz nomeava e tinha que defender. Na verdade, quando há casos, principalmente esses casos de grande comoção nacional, você vê que o advogado é muito criticado pela sociedade brasileira. Nas mídias sociais, os advogados apoiam horrores. Os defensores, por exemplo, no caso recente que foi do goleiro Bruno, o que falaram do Quaresma, o que falaram dos outros advogados é uma coisa absurda. Parece que a sociedade tem uma dificuldade de entender que ninguém pode ser julgado sem ter uma defesa, não é isso? Justo. O que interessa é que exista a possibilidade daquele réu, vamos dizer, aquele infrator, ele ser capaz de ser submetido, né, ao julgamento perante seus pares, que é o tribunal do júri. Mas para que ele chegar, né, até esse ponto, ele tem que ser muito bem defendido. Não é? Existe todo um procedimento no direito penal, né, no processual penal, que o advogado tem que estar ali, o advogado tem que estar em todos os momentos para garantir que aquele procedimento, aquele processo que vai chegar até ao tribunal do júri, ao julgamento pelo tribunal do júri, que aquele réu, não é? Aquela pessoa, aquele ser humano que está ali, ele está sendo defendido. Porque hoje é uma pessoa estranha que está ali. Amanhã é uma pessoa da sua família. Né? Isso aí muda o contexto completamente. Quando somos, né, para a família, os advogados de defesa são maravilhosos. Né? Ontem mesmo o senhor teve essa experiência com a esposa de um réu, de um júri famoso que nós fizemos recente. Agora. Doutor, o senhor salvou a nossa vida, o senhor restituiu, a gente ouve isso. Agora, a sociedade, ela fica à parte, né? É como se isso não pudesse acontecer com os demais. Só acontece com aquele lá, né? Com aquele que a gente aponta o dedo. Agora, quando muda de figura, né? A família de lá também, né? Que nunca teve uma pessoa envolvida no crime, que nunca praticou nenhum ato ilícito, aí ela vê o valor do advogado de defesa. Inclusive, tem um desembargador muito famoso no Rio Grande do Sul, o Hamilton Bueno de Carvalho. Ele é um grande escritor, ele fala muito sobre o direito conferencista. Ele fala assim, que quando a mídia está massacrando o réu e o advogado, é como se o advogado fosse um bandido também. A mídia pega, assim fala, aqueles dois lá, a mídia cruelmente, né, já antecipa até um julgamento, uma condenação, uma penalização, inclusive. Então, enquanto a mídia está ali, né, e toda a sociedade ela é facilmente influenciável pela mídia, existe uma pessoa que levanta o dedinho e fala, peraí, gente, não foi bem assim. Vamos olhar essa outra nuance nesse processo. E quem faz isso é o advogado de defesa. É tão sério isso, dentro do direito constitucional e dentro do direito de defesa, que casos já aconteceu comigo, da minha história profissional,
em que o juiz dissolveu o conselho de sentença porque achou que o réu não estava bem, que não estava com a defesa à altura. Estava indefeso. Estava indefeso. Então dissolve-se o conselho e marca um outro julgamento, marca outro, troca o advogado e tudo, porque deve prevalecer o sagrado direito de defesa, em princípio, que é o princípio constitucional. Até para condenar, ele tem que ser defendido. Então, eu gosto de contar isso, que quando eu estava na faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro júri acadêmico, eu defendi Judas, né, do crime de traição de Jesus Cristo. E sabe por que eu escolhi o Judas? Porque o Judas não precisa de apresentação. Eu não precisava perder um pingo do meu tempo em falar quem era o Judas. E eu falava, gente, né, peraí, tem a história do Judas também. Vamos olhar o outro lado do Judas. Não é assim? Foi o meu primeiro cliente foi Judas. Então, eu acho que é isso. Que o direito é sagrado de ser defendido até para ser condenado numa futura condenação. Não é possível. A senhora me fez lembrar, já que eu lembrei mais cedo da minha professora de língua portuguesa, Milka, eu lembrei depois de um outro advogado que eu fui conhecer tempos depois, quando eu já estava entrando num jornal chamado Gazeta do Caparaó, lá de Manhuaçu. O doutor João Mansur me dizia o seguinte: às vezes a sociedade é contra o advogado até o momento que ela precisa de um advogado. Exato, é o que eu acabei de falar. Sábio. Exatamente. Doutor João Mansur é da época do Sul. É da minha época. Eu, quando iniciei, doutor João Mansur, era aquele exemplo, assim, eu até diria, quer dizer, eu assim, com muita satisfação, eu vejo, por exemplo, assim, durante 7 anos no Prêmios Notórios, eu e o doutor Zé Delcio, agora não colocam mais advogado, mas então, no período que se colocava, nós recebemos, então, como a questão, assim, de mérito nosso, sim, mérito. Ou então de uma história de vida, nós recebemos o prêmio Notórios, os 2 advogados do Vale do Aço, eram o Zé Delcio e eu. Como os nomes mais lembrados. Como os nomes mais lembrados, então, exatamente. Então, e o doutor João Mansur, eu faria uma referência assim, ele seria o meu prêmio notório, porque ele foi modelo de início, assim, da minha vida profissional mesmo aqui no Vale do Aço, que o nome dele era em Minas Gerais. Então, era aquele advogado assim que a gente gostava de conversar, gostava de ver, gostava de falar. Então, é um notórios que para a gente era um notório. Quisera eu ter conhecimento que eu tenho hoje, meus parcos conhecimentos de hoje, para entrevistá-lo, como eu entrevistava naquela época, que era um rapazote início de carreira, que mal sabia perguntar, mal sabia o que era um júri popular. Né? Mas olha a filosofia, olha o que ele te falou. Até que você precise de um advogado. É exatamente o que eu falei. Enquanto é o outro, né, a sociedade fala, ele é culpado e o advogado dele está tentando defender uma pessoa que não merecia. Agora, quando inverte, né, quando é o outro que senta, aí o advogado passa a ser uma pessoa bacana, uma pessoa que a família valoriza. Eu me lembro de um júri popular que eu fazia a cobertura e ele estava lá. Em determinada altura do campeonato começou uma chuva tremenda, fora um desembargador Alonso Starling, aí em Manhuaçu. Chuva balançava aquelas paredes de madeira, num prédio muito antigo. E a determinada altura ele virou para o corpo de jurado e falou assim: olha só, a natureza chora a inocência desse réu. Fantástico. Não, é fantástico. O réu foi absolvido desse caso. É claro, olha aqui, ótimo. um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência desse bate-papo aqui com o doutor Jaime Rezende e com a doutora Rita. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que a
qualidade melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento. Eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega. Atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842-4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje, com dois convidados ilustres, os advogados Rita de Cássia e Jaime Rezende. Doutor Jaime e doutora Rita, só para que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que nós começamos a falar no primeiro bloco, um júri popular, o sujeito é condenado por homicídio, né, talvez até réu confesso, mas o fato é que sem um defensor, ele sequer vai a julgamento, não é isso? Exatamente. As pessoas precisam entender que... A condição primeira para qualquer cidadão, isso é um direito constitucional. Pode ter confessado. Inafastável. Ele pode ser o réu confesso, pode acontecer o que for. Ele tem direito a ser submetido ao tribunal, né, julgamento pelo tribunal do júri, com a defesa, uma defesa robusta, uma defesa atuante, uma defesa guerrida, que tem que estar ali para, ainda que ele seja um réu confesso, tentar garantir que aquele réu tenha todos os benefícios aos quais ele possa fazer jus. Né? Existem certos benefícios, né, que vão acompanhar o processo penal, né? Um bom comportamento, bons antecedentes, não é? Ou qualquer outro benefício que seja. Mas o advogado de defesa, se ele não existir, não existe julgamento. É isso que a sociedade precisa acreditar. Acreditar e entender. Às vezes alguém fala assim para mim, mas você defende homicidas? Eu olho para a pessoa e falo assim, claro, esse é o meu trabalho, não é? Esse é o serviço que eu presto à sociedade e eu acredito nesse serviço, eu acredito na justiça. É por isso que eu sou advogada de defesa, certo? Então eu tenho orgulho disso e sei que, né, já fui nomeada, já trabalhamos, né, doutor Jaime, várias vezes para vários juízes, em outras comarcas inclusive, que nos nomeiam para réus indefesos, réus que não têm o patrocínio, né, que não têm um advogado e, portanto, eles não podem ir a júri. Isso é ruim para todo mundo, para a sociedade, para o Estado. Ele fica preso, né, no caso, ou não, tanto faz, mas ele fica, é um custo a mais. Aquela pessoa precisa ser submetida ao julgamento para encerrar aquele... E tem uns detalhes, por exemplo, eu tenho dois casos assim rapidinho para contar. Por exemplo, eu participei há uns 7 anos atrás, eu fui nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, para fazer um assistente de acusação, porque quando se mata um advogado, a Ordem pode nomear, indicar um advogado para ser assistente do Ministério Público. E qual não foi a minha surpresa, já me aconteceu isso por 2 vezes, eu chegando em Governador Valadares, mataram um advogado dentro do escritório, no centro da cidade, 3 pessoas envolvidas, e um seria julgado naquele dia. Eu nomeado pelo presidente à época, o nosso amigo Raimundinho Cândido. Raimundinho, que é um encanto de pessoas. Então me indicou de lá para Valadares. Então eu cheguei, me aproximei e o promotor falou comigo, vou pedir absolvição. Então, olha bem, em que o advogado, muitas vezes o advogado de defesa, às vezes em nome da classe ou em nome do ser, da família, ele pode também acusar dentro das normas, procedimentais, dentro das normas do direito penal, do processo penal. Eu falei, doutor, então vamos combinar uma coisa. O senhor simplesmente, fica lá, o senhor lê o libelo e não se manifeste tudo e me deixe trabalhar, porque eu estou na época representando 95 mil advogados. E o que aconteceu? O rapaz tomou 14 anos de cadeia. Então foi uma história. Em Caratinga eu tive o mesmo, a promotora pediu absolvição e eu fui assistente representando a família e o rapaz foi condenado. Então existe essa beleza do direito, quer dizer, o advogado está defendendo, não. Ele tem que estar dentro do processo e dentro do processo ele tem que convencer os jurados dentro daquelas provas da absolvição, porque ele deva ser absolvido, ou então de uma condenação, se for o caso, se você estiver atuando desse lado.
Então, esse é o direito, isso é a beleza do direito. A gente percebe também que os júris populares eles têm muito mais visibilidade do que as outras as audiências que terminam em condenações, né, que são fechadas. Há um desequilíbrio aí, quer dizer, o homicídio ele vira notícia, depois também a condenação vira, e os outros crimes talvez até mais graves do que os crimes contra a vida. É igual o latrocínio, por exemplo, ele é do juiz singular. Ele não vai a tribunal do júri, o latrocínio, ele é muito mais sério do que um homicídio. O processo penal entende que o latrocínio, o objetivo não foi o homicídio. O objetivo foi o roubo. O homicídio aconteceu na consequência. Então, a vertente primeira é o roubo. Roubo não vai a júri. Só os crimes dolosos contra a vida. Essa é a premissa do Tribunal do Júri. A negativa de autoria é muito presente nos tribunais de júri, né? Porque é fácil contestar prova. Qual que é a lógica de ter sempre a negativa de autoria? Olha, eu acredito que a negativa de autoria, nós tivemos um júri recente, que levamos Dola Chames, que está até entrando no Guinness, que você acompanhou, de 98 anos, e tudo, que a tese principal foi negativa. Porque ao examinarmos um processo, nós temos que ver conjunturalmente. Então, a gente examinando, você vê, olha, é melhor você aceitar que foi a pessoa que praticou esse crime, ou então não tem base, fundamentação fática e nem jurídica para se provar que foi ele. E aí que vem a decisão do advogado. Então, a mais difícil é a negativa de autoria, porque se você pode entrar num debate de homicídio em que a pessoa tome aí 7 anos, 8 anos por homicídio privilegiado, e você pega uma negativa, ele pode ir de 12 a 30 num qualificado. Então é muito sério na hora que a gente toma essa decisão, é uma decisão séria, e nesse júri especificamente, eu tive uma preocupação tão grande, a doutora Cássia estava junto e nós acompanhamos, e fomos lá e pressionei o meu cliente mesmo, falei, olha, eu tenho condição de te conseguir uns 7, 8 anos para você aí, agora você tem que abrir o jogo, e a gente usa muito isso. Ele falou, eu prefiro tomar 100 anos, mas eu não cometi esse crime. Eu fico 100 anos aqui. Já foram surpreendidos com informações que o cliente não quis passar depois do tribunal? Bramusse. O caso Bramusse? Bramusse. Ele me mandava carta, que você conhece bem o caso, ele mandava carta, falando de Deus que ia, que Deus estava acompanhando aquilo. E eu acreditei piamente. E quando foi, e isso atrapalha, porque eu já tive casos em que eu falei assim, olha, eu tive um caso que eu cheguei a ter, eu fiquei tão emocionado em Coronel Fabriciano, na época, 3 pessoas sabiam da verdade. Hoje eu posso falar assim abertamente, o caso já não tem problema mais, eu não vou falar o nome do santo, mas vou falar o caso, em que 3 pessoas tinham conhecimento, um por confissão na igreja, a mulher que matou o marido chegou e confessou para o padre que não foi ela, que foi o filho, ela sumiu, eu assumi a defesa dela, sem saber que não tinha sido ela, quando muito melhor seria que eu defendesse o filho na defesa da mãe, e ela então assumiu aquilo, e 4 a 3, na época era aberto, não é por maioria igual hoje, quer dizer, 4 a 3, por um voto ela teria sido condenada. E não era ela. Era o filho. Não era ela. Aquilo, e eu estava assim ainda, sob a emoção do júri, quando eles me contaram isso. Nossa. Eu achei assim, eu me senti assim traído. Foi um risco. Um risco muito grande. Inclusive o trabalho, né, doutor Jaime? Isso coloca em risco o trabalho do advogado. Porque se o advogado ele não está ciente da realidade, porque ele precisa estar para ele criar mecanismos para defender. Porque o que a gente fala com o cliente, me conta, me fala a verdade, eu preciso saber da verdade. Porque dentro dessa verdade eu vou fazer o melhor que puder para você. Aí é que está a atuação nossa. E tem casos, por exemplo, nós tivemos um caso seríssimo aqui na região de Patinga, em que a sociedade até não aceitou bem, que nós defendemos um filho que teria matado o pai. A sociedade. E teria mesmo. E ele não era negativo de autoria. Ele matou o pai aqui na Cidade Nova. Sim. Mas qual que era a tese? Ao conversar com ele, você vê assim, espera aí, não tem uma coisa normal. Tem alguma coisa... Tem nós alguma percebemos coisa que tinha diferente. uma coisa estranha. E fizemos o exame de sanidade mental dele e deu o quê? Psicótico. Totalmente Infelizmente, psicótico.
Totalmente. Era um caso de internação clínica. Com certeza. E aí, não houve tribunal do júri. Houve. Aí o próprio juiz. Mas o promotor queria, né, doutor O promotor Jaime? queria que ele fosse julgado. Nessa época, nós sofremos muito nessa época, porque na época nós todos dávamos aula, a doutora Priscila, que é a outra da equipe, doutor Jaime, e eu, e os alunos ficavam... Nós dávamos aula, ela no Pitágoras, e eu no Lileste. Unileste. E aí os alunos falavam, professora, mas como é que você vai defender esse menino que matou o pai, esse rapaz que matou o pai? Eu falava, eu vou defender dentro do que for possível, dentro do que existir, dentro do ordenamento para defender, claro que eu vou defender. Né? Aí as pessoas ficaram até aborrecidas com a gente. Depois nós descobrimos essa patologia ficou atestada, e o lugar dele não era na cadeia. Se ele estivesse na cadeia, ele nem sabia o que ele estava fazendo na cadeia. Não é porque a primeira função da pena é a ressocialização. É a punição, mas também a ressocialização. Então, como que você vai punir uma pessoa que não tem nem noção da realidade? Como que você vai ressocializar uma pessoa que é patologicamente comprometida? Que situação. E ele foi sentenciado a cumprir pena psicossocial. Medida de segurança, ele foi para um presídio, né, para uma instituição, melhor falando, do Estado, né, doutor Jaime, em Barbacena. Antes de terminarmos aqui esse segundo bloco, há uma corrente de pensamento da sociedade brasileira que defende penas mais rigorosas. Talvez, se tivéssemos hoje um plebiscito, talvez até a pena de morte seria instalada. As pessoas estão absurdamente intolerantes com relação a crimes graves. Estupro, homicídio, latrocínio, sequestro, mas até são poucos no Brasil, agora são menos do que já teve no passado. Mas muitas pessoas defendem a pena de morte. Doutora Rita, começando com a senhora, o que a senhora pensa sobre penas capitais? Eu acho, sem a menor dúvida, sem o menor receio de falar, eu acho que toda pena, né, toda posição que seja tomada para ficar mais severas, penas mais severas, pena capital, a pena, né, o prisão perpétua, nós ouvimos até o promotor falar sobre isso no último júri, eu chego a ficar assim, arrepiada. Você sabe por quê? Eu não acredito de forma alguma que enrijecer, encrudecer, aumentar penas, reduzir a maioridade penal. Eu não acredito que nenhuma dessas medidas possam trazer qualquer bem, qualquer benefício para a sociedade. Eu acredito que a sociedade está alarmada, com toda a razão. A sociedade não aguenta mais tamanha impunidade. Então, ela entende, a sociedade entende que pena capital, prisão perpétua, redução de maioridade penal, esse tipo de medida vai solucionar o problema da sociedade. Eu sou radicalmente contra todas elas. Não acredito que nem a curto prazo ela pode dar, esse tipo de posição possa dar nenhum retorno que a sociedade espera. Aliás, eu acho até um engodo que a sociedade está sendo vítima dessa manifestação do Estado de falar para a sociedade. Sociedade, estou preocupado com você, cidadão. Então, nós vamos reduzir a maioridade penal ou nós vamos mexer na Constituição Federal nessas cláusulas que falam que não é possível, que, né, a pena capital ou a prisão perpétua. Então, eu acho que quando o Estado faz isso, ele se propõe a legislar, ele está ganhando tempo. É isso que eu penso. Eu acho que é um engodo, eu acho que é uma falácia. E que o cidadão está caindo nessa história. Hoje, de manhã, eu escutando o jornal, de manhã eu ouço pelo rádio, um dos deputados que propuseram essa medida, o repórter perguntou para ele, mas para onde vão esses menores entre 16 e 18 anos que forem condenados? Ele respondeu, não, eles não vão para a cadeia, eles vão para uma instituição para eles serem reeducados. Aí eu estava ouvindo, tomando café com meu marido, 6h30 da manhã, eu virei para o meu marido falou assim, onde existe essa instituição onde um menor infrator de 16 anos, ele vai ser ressocializado? Onde existe no nosso meio, né? Vamos falar de Brasil, onde que existe essa instituição que é capaz de pegar um menor infrator e mostrar para ele que existe uma outra vida? Aí meu marido vira para mim e fala para mim, Cassinha, isso é uma inversão, é a inversão que você fala, é a inversão do Estado. Ao invés de atacar no ponto crítico, onde que precisa ser, o Estado fica em tentativas periféricas. Meu marido falou, então é como se o Estado falasse, espera delinquir primeiro, depois eu vou te ressocializar.
Vocês estão percebendo a diferença? Aí eu termino falando da minha posição sobre esse tipo de pena. É como se nós tivéssemos, a sociedade brasileira estivesse enfrentando um grande incêndio, um incêndio de grandes proporções. Aí, para quem teria as normas, né, os instrumentos para conter esse incêndio, seria o Estado. Aí o Estado chega e fala assim, vamos arrumar uma mangueirinha e vão jogar uma água aqui, você com uma mangueirinha, o doutor Jaime com outra, você com outra. Então, naquele momento, onde que a minha água cai, eu tenho a falsa sensação que eu estou contendo aquelas labaredas. Mas o incêndio é muito maior. E reduzir maioridade penal, pena capital, não vai trazer nenhum benefício. Volto a falar desde o início, porque eu acredito numa medida de base. Eu não acredito em medida periférica, que seja reduzir. Até porque o sistema prisional brasileiro, né, que nós enfrentamos, está absolutamente falido. Então, não sei nem o que fazer. O que o Estado vai fazer com esses garotos? Só para lembrar um parênteses aí na conversa da senhora sobre a questão da redução da maioridade penal, a lei hoje já prevê que o Estado disponibilizasse instituições para atender os menores que cometessem infrações, que raramente existem. Por Vale do Aço inteiro existe um centro provisório em Ipatinga. É o que eu falo. Gente, não precisa legislar. A lei, ela já existe, né, doutor Jaime? Ela já existe. O ECA, né, doutor Jaime? Existe uma previsão, né, legislativa dentro do ECA de pegar os garotos, cuidar, orientar, reprimir. E não é nada disso feito. Então, vamos fazer outra lei para quê? Para tomar tempo. Um minuto só para o intervalo, logo na sequência quem vai dar opinião sobre essa história de aumentar o rigor da lei, instituir penas capitais, redução da minoridade penal, vai resolver a questão da criminalidade no Brasil? O Dr. Jaime vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Um minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Voltamos com Cultura Entrevista. Doutor Jaime Rezende, agora é sua vez de falar sobre esse tema que a doutora Cássia discorreu sobre ele antes. Tornar as leis mais rigorosas vai acabar com a criminalidade no Brasil ou reduzir os índices criminais no Brasil? Olha bem, eu diria para você, diria para os nossos ouvintes, que eu sou um estudioso dessa matéria. Isso aí faz parte de um currículo meu, em termos assim, desde os meus primórdios, quando eu ainda estudava no seminário, que eu já pegava sobre isso. E recentemente, hoje, vindo por aqui, até falei com a doutora Cássia sobre isso, que um expoente nosso aqui da região, que eu considero na área assim, religiosa, que é Dom Lara, conversando recentemente comigo, ele falou assim, o que é a vida, né? Eu considero o Dom Lara um tipo papa, né? Então ele é um sábio, diferenciado e tal, né? Ele falou assim, olha, muitas vezes não é o acreditar em Deus, muitas vezes não é o acreditar no inferno, muitas vezes não é nada disso que vai levar a pessoa para a dimensão melhor.
é o modo que você trata o seu semelhante. É aquele mandamento principal da caridade. Então, quando se fala, por exemplo, numa pena, nós tratando agora de crime, numa pena capital, sem sair fora do assunto, mas dentro do assunto, a gente vê o seguinte, como estudioso, onde é que a pena capital, e olha que a igreja já foi a favor, a igreja católica já foi a favor da pena de morte. Com certeza. A igreja católica, ela já produziu, eu diria isso, né, muitas mortes. Inquisição, tribunal. Na época em que tinha o poder temporal também. E nós sabemos isso na própria história. Então a gente vê o seguinte, em qual lugar do mundo que a pena capital reduziu a criminalidade? Em qual lugar do mundo que o aumento de pena fez com que diminuísse a criminalidade? Não existe. Não existe. Fora, então a gente vê que o ser humano, fora aquele exemplo, um exemplo assim, que a criança nasce sabendo que o Estado pode matar. Então alguém tem o direito sobre a vida. E isso aí, dentro da educação, disso que a gente defende, como é que você vê isso nesse aspecto assim, educacional, nesse aspecto assim? Pode matar. É muito sério isso. Então a gente não vê, e nos debates que eu já participei sobre isso, a gente vê que tem opiniões contrárias, a pena capital ela não resolve o problema. E onde foi implantada, não diminuiu a criminalidade. Isso é fato. Que isso é fato. E na história do mundo, na história da humanidade, na medida que você vai diminuindo as penas e que vai aumentando, já Napoleão falava, né? Em vez de você construir uma escola, gente, em vez de você construir uma cadeia, vamos fazer escolas. Napoleão naquela época já falava isso. Então a gente vê que na história da humanidade diminuindo as penas. E diminuir, e fazer com que o ser humano se interaja mais e tudo. É o direito penal mínimo, né, doutor Jaime? É o direito penal mínimo e dentro penal... de um esquema democrático assim, que tem que prevalecer sobre tudo. Pontualmente sobre a redução da maioridade penal, doutor Jaime. Contra ou a favor? Olha, eu preciso de 2 segundos. Eu diria o seguinte, eu não sou radical dizendo que não deva se diminuir, reduzir a maioridade penal. Exatamente, a maioridade penal. Por quê? Eu acho que não é esse o discurso que se deva ter. Então, quando a sociedade está com essa revolta, se for hoje para um plebiscito, vai haver redução. Então, eu acho que não é por aí. Que é o seguinte, nós temos que, igual a doutora Cássia falou, você tem que ter o remanejamento, você tem que preparar. Porque eu até li recentemente sobre isso, porque também o acima de 70 anos não teria também uma pena diferenciada? Quando já não tem aquele ardor, naquele vigor, aquela coisa toda. Então, aqui a gente é a favor de quê? Não é simplesmente a redução. Eu acho que essa palavra redução, ela delimita, sou contra ou a favor. Não, tem que haver pena. O menor tem que ser responsabilizado, e seriamente. Mas não pode ser do jeito que eles estão querendo, sem que haja uma estrutura para que a pena, que seria reeducar, para que a pessoa fosse reeducada, isso não estaria acontecendo na estrutura que nós temos, porque nós estamos numa estrutura prisional falida. Só isso. Doutora Cássia, a deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, quer mudar a lei do auxílio-reclusão, quer acabar com o auxílio-reclusão, na verdade, pagar para a família da vítima um auxílio que hoje é pago para a família do autor de um crime, né? Que quando ele foi preso, se ele era contribuinte do INSS, ele tem direito ao auxílio-reclusão. E há uma série de informações equivocadas com relação a isso. O que a senhora pensa sobre essa situação? Eu acho que isso faz parte dessa efervescência, né? Essa medida dessa deputada, ela está mostrando que a sociedade não suporta mais ser agredida. Então, o agressor é que deveria pagar ao agredido. Né? Em tese, isso seria se nós vivêssemos numa sociedade evoluída, né? Numa sociedade educada, talvez isso fosse possível. Eu hoje não vejo, não vejo com muito bons olhos essa medida, não. Por quê? Esse auxílio-reclusão, que também é muito criticado, ele
a importância dele é que ele visa, né, teoricamente, ele visa dar uma estrutura para a família do pai trabalhador que foi preso. Foi preso. Por quê? O pai garantia uma certa verba para o sustento da família. Uma vez que ele não está ali mais, né, que ele está encarcerado, que ele está cumprindo pena, essa família ficou descoberta. Né? E essa família precisa de proteção do Estado, que seja com auxílio reclusão, que seja com outro tipo de auxílio. Essa que é o meu entendimento. Não tirando, eu acho que deixa bem claro, não tirando o direito da família da vítima, claro, de ter o direito, dentro do direito civil, de pleitear a indenização de quem? E, aliás, o Estado tem, os tribunais têm condenado autores de crimes a pagar a indenização para as vítimas. Indenização. Só que parece que isso é pouco divulgado. Né? Eu divulguei há pouco tempo no Jornal Diário do Aço, mas é uma exceção do Jornal do Interior. Tem condenações recentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, algo em torno de R$70 mil que mandou pagar de indenização para uma vítima, a família de uma vítima que foi assassinada. Sim, nós o auxílio também, a vítima, a família da vítima, se o trabalhador que morreu tinha a carteira assinada e pagava INSS, também tem direito a uma pensão. Exatamente. Tem direito a um auxílio também, exatamente. Uma pensão. Na verdade, tirar o auxílio reclusão de quem tinha direito... Eu não concordo, de forma alguma. E apenas 9% da população tem direito ao... Sim, se ele era um trabalhador, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Um fato inédito na vida da pessoa. Se está provado que ele era um contribuinte, né? Se está lá nos arquivos do INSS, que ele contribuía, que ele trabalhava, que ele tinha, né, uma atitude, uma atividade lícita, um trabalho regular, e se ele temporariamente vai ficar fora da sociedade, então dessa forma ele não vai poder contribuir com o sustento da família, essa família precisa de proteção. Parece que as pessoas que estão votando lá pela enquete estão esquecendo de uma coisa. O verdadeiro bandido não paga INSS. Não. Quem paga INSS é um trabalhador. Por infortúnio, cometeu um crime e foi condenado. E aí vem o negócio, questão do desarmamento, que nós não temos tempo mais, mas que é uma beleza que vamos conversar sobre isso um dia, porque os bandidos estão armados e a sociedade desarmada. Sabe que eu fico muito triste? Eu tenho convivência com as pessoas que moram na zona rural. Eu fico muito triste quando a polícia vai lá naquelas fazendas e apreende as suas armas, apreende as suas espingardas. O sujeito fica lá naquelas grimpas de morro, no alto de serra, sem proteção nenhuma. E essas propriedades estão sendo invadidas aí dia e noite pelos bandidos, porque lá não tem polícia. Não tem. E nem armas mais. E eles chegam armados. Doutor Jaime Rezende, doutora Rita, queria que vocês voltassem aqui numa outra oportunidade, porque ficaram vários assuntos aqui na pauta. Metade da pauta aqui, ficou sem executar, sem cumprir aqui no programa. É um prazer, né, para mim, eu ter participado do seu programa. Eu acredito nisso mesmo. Há que ter discussões, diálogos. A sociedade precisa realmente dialogar, né, para entender melhor todo o processo. Ninguém é dono da verdade, né? Eu não estou certa. Quando eu falo que eu sou contra a redução, sou eu que penso assim, os meus princípios, os quais eu acredito e que me fazem entender dessa forma. Mas sou um ser humano que preciso, né, e aberto discussão. É isso que nós gostamos nessa mesa aqui com eu vocês. Só tenho que te agradecer mais uma vez nessa longa história sua aqui no Vale do Aço. Isso, me acompanhando e eu te acompanhando. Obrigado, doutor Jaime. Estamos aqui. Isso. Foi uma honra ter vocês dois aqui na mesa. A honra é toda nossa. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, nos prestigiou, a entrevista permanece aí no site da TV Cultura para você reprisar, para você que perdeu a primeira parte, fica disponível aí no tvculturavaledoaço.com.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pelo diariodoaço.com.br. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.